Com quase 10 anos de televisão no Brasil, já existiam mais de 200 mil aparelhos receptores de televisão. No começo da década de 60, as emissoras do Rio de Janeiro e São Paulo iniciaram os processos de produções gravadas que eram vendidas às emissoras situadas fora desse eixo. Em 21 de abril de 1960, é inaugurada a nova capital Brasília, e com ela estreiam novas emissoras de televisão. A TV Brasília, das emissoras associadas, a TV Nacional, que entra no ar em 26 de junho, e a TV Alvorada, pertencente à TV Rio. Em São Paulo, a TV Tupi estava decidida a transmitir ao vivo a inauguração de Brasília. Nesta época, ainda não havia satélites e a criatividade respondeu ao desafio. Sabe qual foi a solução? Colocaram 3 aviões voando em círculo que estavam distribuídos uniformemente na rota entre Brasília e São Paulo, de modo com que um tinha alcance para transmitir as ondas para o outro. Porém, isso não funcionou. A transmissão acabou saindo toda picada. Algum tempo após a transmissão da inauguração de Brasília para São Paulo, a TV Tupi inaugura sua sede no edifício Sumaré e foi a primeira emissora do Brasil a ocupar um link e transmitir em cadeia através de 1.200 km com 7 torres de transmissão. Mas esse processo foi descartado por má utilização. Em maio do mesmo ano, um violento incêndio destrói os estúdios da TV Record em São Paulo, fazendo com que a emissora começasse a utilizar mais do link com a TV Rio para satisfazer sua programação. Dessa forma, o número de programas transmitidos do Rio de Janeiro para São Paulo aumenta consideravelmente nas emissoras unidas, tanto por ligação direta quanto por videotape. A programação da TV Continental no Rio de Janeiro vinha ganhando reforços de artistas contratados principalmente da TV Paulista, que tinha sido recentemente adquirida pelo empresário Roberto Marinho. Em junho de 1960, entra no ar no Recife a TV Rádio Clube Pernambuco e a TV Jornal do Comércio. Em agosto do mesmo ano, a TV Tupi Difusora passa a operar em São Paulo e assume definitivamente o nome de TV Tupi de São Paulo. No dia 18 de setembro, quando a televisão completava 10 anos de idade, entrou no ar a TV Excelsior, com estúdios arrendados da Companhia Cinematográfica Vera Cruz. Talvez algo de inovador que a mesma trazia era que, ao abrir a programação, eram exibidos os créditos referentes a todos os funcionários que trabalhavam para colocar a emissora no ar. Essa prática deixava bem claro o caráter socialista de seu proprietário, o Wallace Simonsen. Também naquele ano, Simonsen teria comprado no Rio de Janeiro, de seu amigo Leonel Brizola, a concessão do Canal 2 de propriedade da Rádio Mairink Veia, confirmando sua pretensão de implantar uma rede com um formato diferente usado pelas emissoras associadas e unidas, mas transmitindo a mesma programação na maior parte do tempo, exatamente como funcionavam as emissoras norte-americanas, trazendo para o Brasil a mentalidade network. Ainda em 60, o humorista Chico Anísio faz sua estreia na televisão. Hoje, excepcionalmente retangular, temos o prazer e a honra de contar com a presença do senhor Harun Selim Al-Rascunha, que sua encantadora... Passando para 1961, a TV Rio assume a liderança de audiência no Rio de Janeiro com a estreia de vários programas humorísticos, como Riso é o Limite e Teatro Psicodélico, além de contar com grandes contratações como Chacrinha da TV Tupi Rio. Em 1962, no dia 10 de julho, a NASA lança o Telstar, satélite de comunicação comercial, alcançando assim a marca de 1 milhão de aparelhos de televisão. A partir deste ano, o VT passa a ser utilizado regularmente, melhorando o acabamento dos programas e possibilitando levar os programas quase que simultaneamente para outros lugares, usando carro e avião, sem a necessidade de instalação de transmissores que eram mais caros. Roberto Marinho, dono do jornal O Globo, assina em 24 de julho um contrato com o grupo americano Time Life no valor de 5 milhões de dólares, dando início à criação da TV Globo. No período Goulart, em 27 de agosto, é instituído o Código Brasileiro de Telecomunicações, autorizando o governo federal a constituir uma empresa pública, a Empresa Brasileira de Telecomunicações, ou Embratel, pois além de amenizar as sanções, dava maiores garantias às concessionárias. Cria-se também o CONTEL, Conselho Nacional de Telecomunicações, e a ABERT, Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão. Nessa época, o atual presidente Jânio Quadros torna obrigatória a dublagem dos filmes estrangeiros exibidos na televisão e decreta também a obrigatoriedade de exibição de 25 minutos de filmes brasileiros por dia. No Rio de Janeiro, um decreto do governo do estado da Guanabara obriga as emissoras de televisão a transmitir seu sinal do Morro do Sumaré,
fazendo com que seus transmissores fossem transferidos para o morro, o mais alto da cidade, acabando com a necessidade dos moradores do Rio precisarem colocar antenas adjacentes em seus aparelhos de televisão. Os transmissores continuam no alto do morro até hoje. Enquanto isso, a TV Excelsior adquire modernos equipamentos, contrata os melhores profissionais da televisão brasileira, como Carlos Manga, e constrói um grande estúdio no bairro da Vila Guilherme, em São Paulo, especializando-se na linha de dramaturgia. Também em 1962, a TV Excelsior realiza em São Paulo as primeiras experiências de TV em cores no Brasil, utilizando o sistema NTSC de procedência norte-americana. O programa escolhido para testar a novidade foi o Moacir Franco Show. Em 1963, no dia 28 de junho, Silvio Santos cria o Baú da Felicidade, doado por Manuel de Nóbrega. A empresa se encontra em difícil situação financeira e Silvio Santos mostra sua capacidade administrativa, revertendo a situação. Com a chegada dos primeiros aparelhos de TV em cores no Brasil, a TV Tupi inicia as transmissões em cores no sistema NTSC compatível com o sistema preto e branco. Isso é uma publicidade brasileira em 72, com o advento da TV colorida. Sabe que não aconteceu muita coisa, não? Eu devia dizer, para ser bem dramático, né? Devia dizer, repercutiu como a voz, né? O cinema falado frente ao cinema mudo, né? Não é verdade, não é verdade. O que explodiu, o que incendiou a imaginação das pessoas foi o advento da televisão. Isso sim, isso foi espantoso. Ver um negócio que era cinema congelado dentro de uma tela de vidro e as coisas serem simultâneas. Isso é Flash Gordon. Aí sim, aí que está o grande, sabe, aquilo que, a maravilha que eu não consigo esquecer jamais. A TV Excelsior é a primeira emissora a utilizar a programação horizontal, que apresenta novelas às 8 horas todos os dias, e vertical, apresentando programas infantis, seguidos de novelas, depois o jornal, show e finaliza com um filme, acostumando a uma ordem determinada da programação. Preocupa-se com a estética e o padrão visual que é reconhecido quando se passa pelo canal. A preocupação estende também à publicidade. Gilberto Martins, dono de um estúdio de jingles, realiza para a TV Excelsior o primeiro filme publicitário. O produto é o leite de rosas. Na Espanha, o Prêmio Ondas é concedido ao programa jornalístico Jornal de Vanguarda, como o melhor telejornal do mundo, apresentado inicialmente pela TV Excelsior. 46 municípios e 53 canais. No ar. Jornal Vanguarda. Em 1964, o Brasil entrou na ditadura militar, por conta do golpe que derrubou João Goulart do poder político do nosso país. Isso acabou afetando as telecomunicações brasileiras com a censura não só na televisão, mas também no cinema, música e afins. As emissoras de televisão, bem como as de rádio, passaram a operar canais concedidos pela administração federal, canais que podem ser caçados. Até 1988, as licenças para exploração de frequências reforçavam o controle exercido pelo Estado pelo simples fato de que as licenças só eram concedidas a grupos que apoiavam originalmente as ações adotadas pelo mesmo. Na ditadura militar, todos os seriados norte-americanos televisionados foram censurados, como A Feiticeira, A Feiticeira, Perdidos no Espaço, era obrigatória a dublagem de todos os filmes transmitidos na TV, bem como era obrigatória a transmissão diária de 25 minutos de filmes brasileiros. Em 64, também estreia a novela O Direito de Nascer, exibida pela TV Tupi e TV Rio, adaptada de um roteiro de rádio que acabou marcando o início de uma fase onde a programação é centrada na transmissão de telenovelas na televisão. Já em 1965, é inaugurada a TV Globo do Rio de Janeiro, empresa de Roberto Marinho, no Canal 4. Em 26 de abril, a Rede Globo de televisão entra no ar em São Paulo, através do Canal 5. A antiga TV paulista, adquirida do grupo Vitor Costa, contando com programas como Unido Unité, o infantil Capitão Furacão e o programa jornalístico Teleglobo, que daria espaço para o atual Jornal Nacional. Jornal Nacional.
Cid Moreira e Hilton Gomes leram as primeiras notícias do Jornal Nacional. O Estado passa a investir na propagação da televisão, construindo um moderno sistema de micro-ondas com o dinheiro arrecadado do Fundo Nacional de Telecomunicações e gerenciado pela então nova Embratel, viabilizando crédito para a compra de receptores. Em julho, o Ministério da Educação e Cultura, o MEC, formaliza o pedido de 100 canais reservados a fins educativos na televisão. Também em 65, foram feitas as primeiras transmissões de televisão via satélite no Brasil. A televisão por satélite soluciona os problemas de alcance e distorção por meio da transmissão de sinais a partir de satélites que orbitam a Terra. Como os satélites estão no alto do céu, há muito mais clientes na linha divisada. Os sistemas de televisão por satélite transmitem e recebem sinais de rádio utilizando antenas especializadas chamadas parabólicas de satélite. Além da área tecnológica, também foi em 65 que, com um programa da época, surgiu o movimento Jovem Guarda. O programa produzido e exibido pela então TV Record era apresentado pelo clássico cantor Roberto Carlos, contando também com Erasmo Carlos e Vanderlei. O programa acabou influenciando toda uma geração, criando uma nova linguagem musical e de comportamento para a época em todo o Brasil. O movimento acabou se transformando num fenômeno do século XX no país. O ano de 1966 é marcado por inúmeros acontecimentos. A TV Paulista é comprada por Roberto Marinho, passando a ser utilizada com o nome de TV Globo. No ar, mais um campeão de audiência do seu Canal 4. A própria introduz um pacote publicitário na qual o anunciante só pode colocar seu produto em horário nobre se também comprar outros horários. Em abril, na TV Record, vai ao ar pela primeira vez o programa de Hebe Camargo, que a consagra como entrevistadora e é líder de audiência. Em maio, na TV Excelsior, vai ao ar Redenção, de Raimundo Lopes, a mais longa das telenovelas brasileiras. Em junho, os estúdios da TV Record pegam fogo. Ainda assim, o segundo Festival de Música Brasileira é realizado. Já no ano de 1967, no Rio de Janeiro, a TV Globo começa a exibir programas de sucesso, como Discoteca do Chacrinha. No mesmo período, começa a ser exibido na TV Record Praça da Alegria, de Manuel de Nóbrega, e o terceiro Festival de Música Popular Brasileira, o festival de maior sucesso registrado no Brasil. Também é exibido na Record Família Trapo, escrito por Carlos Alberto de Nóbrega e Jô Soares. A TV Bandeirantes é inaugurada em São Paulo no dia 13 de maio. A emissora era pertencente ao empresário João Saad, com equipamentos sofisticados em um prédio no Morumbi, localizado na Rua Radiantes, número 13, onde se encontra até hoje. A inauguração de um canal de televisão nos moldes em que se apresenta o Canal 13 é um motivo de regozijo geral. O ano de 1968 começa triste para a televisão brasileira. Morre em 4 de abril, aos 75 anos, Assis Chateaubriand, o homem que trouxe a televisão para o Brasil. No dia 6, o jornal O Dia destaca em sua capa a morte do homem que marcou uma época, criando o maior império jornalístico e radiofônico da América Latina. Controvertido, polêmico e arrogante. Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, ou Assis Chateaubriand. Nasceu em Umbuzeiro, interior da Paraíba. Chateau, apelido pelo qual entrou para a história, era imprevisível. O homem que foi o mais poderoso do Brasil na imprensa começou a trabalhar como jornalista aos 14 anos. Em 1924, comprou seu primeiro jornal, base sobre a qual construiu um império de comunicações, os Diários Associados. Chateaubriand foi responsável pela introdução da televisão na América Latina. E o Brasil foi o 4º país do mundo a ter uma estação de televisão. Chateau investiu milhões de dólares na criação da rede Tupi, inaugurada em 1950. Profissionais foram recrutados no rádio para trabalhar no teleteatro da recém-nascida TV brasileira. Entre 1920 e 1964, esteve envolvido em todos os principais acontecimentos políticos do país e do mundo. Chegou a ser senador 2 vezes e embaixador do Brasil em Londres em 57. Crítico implacável, assinava artigos chamando o presidente JK, seu amigo, de o faraó Kubitschek.
Ajudou a fundar em 47 o Museu de Arte de São Paulo, o MASP. Comprou quadros de pintores famosos como Renoir, Monet e Portinari. Morreu há mais de 30 anos, mas continua sendo personagem obrigatório na história brasileira do século XX. Durante este período, é instituído pelo governo o crédito ao consumidor, impulsionando a venda de televisores. As vendas aumentam 47% em relação ao ano de 1967, chegando à marca de 700 mil aparelhos vendidos. Dentro deste cenário, o Brasil já possui 3.200.000 televisores. Em 4 de novembro de 68, na TV Tupi, vai ao ar a novela Beto Rockefeller, escrita por Braulio Pedroso e dirigida por Lima Duarte e Walter Avanci. Esta foi a primeira novela a utilizar como pano de fundo a realidade, contando com gírias nos diálogos, o que contribuiu para a quebra da impostação teatral das falas e dando um tom mais natural à novela. No elenco da novela estavam Luiz Gustavo, Irene Ravache, Beth Mendes e Débora Duarte. Ainda em 68, Roberto Marinho compra a emissora geradora de Belo Horizonte, fazendo com que a Globo seja pioneira na transmissão via satélite do lançamento da nave espacial Apollo 9. Em 13 de dezembro de 1968, o Ato Institucional número 5 é decretado, dando poder ao governo federal para censurar plenamente qualquer transmissão ou publicação que julgue inconveniente ao regime da ditadura militar. O desrespeito está enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Durante o Ato Institucional número 5, a TV Record coloca ao ar o programa Quem Tem Medo da Verdade, onde artistas conhecidos recebiam cachê para serem julgados por questões e problemas sociais, satisfazendo a curiosidade dos telespectadores. A TV Excelsior perde o direito de colocar ao ar o Jornal de Vanguarda, também por conta do Ato Institucional 5. Também é proibida de exibir, depois de 596 capítulos, a novela Redenção, tornando-se a telenovela mais longa de toda a história da televisão brasileira. Em 20 de julho de 1969, a Rede Globo também transmite a chegada do homem à Lua com a missão Apollo 11, devido ao crescimento tecnológico da Embratel, que vende os links para quem tem o maior poder econômico. A estação rastreadora de satélites possibilita à Globo a incorporar-se à rede mundial. No dia 1º de setembro, o programa jornalístico Jornal Nacional vai ao ar pela primeira vez às 7:50 da noite, com duração inicial de 15 minutos, que eventualmente foi aumentada para 35 minutos. O Jornal Nacional foi veiculado no horário entre duas novelas e era apresentado por Eron Domingues e Léo Batista. Após 16 pedidos de falência, Simon-se tenta repassar a TV Excelsior. Surge um boato que Silvio Santos tentou adquirir a mesma, mas teria sido barrado pelo governo militar. A TV Excelsior é extinta após 10 anos no ar. Mesmo com um período curto de existência, ela contribuiu com grandes modificações para a nova linguagem da televisão. Ela possuía um dos melhores elencos por conta dos altos salários oferecidos, e implementou a programação horizontal, que seria a repetição do mesmo programa no mesmo horário, e a programação vertical, que seria a sequência de programas que levam o telespectador a continuar assistindo à mesma emissora. Já em 1970, grandes marcos para a história da TV no Brasil fizeram com que essa década brilhasse literalmente. Desde a transmissão e a conquista da Copa do Mundo, até a mudança com a forma que os anunciantes compravam espaços dentro das telecomunicações. Antes, os anunciantes patrocinavam o programa como um todo. Agora, passavam a comprar espaços entre os programas. Só que com uma diferença. Faz bem melhor. Curiosidades. Os incêndios na Rede Globo, TV Record e TV Bandeirantes ocorreram na mesma semana. Coincidência ou não, há pessoas que acreditam que os incêndios tenham sido sabotagens de guerrilheiros de esquerda contra a TV brasileira, culpada por alienar as pessoas e omitir a veracidade dos fatos durante o regime militar. O mais engraçado de tudo é que o dinheiro do seguro serviu muito bem para modernizar os equipamentos das emissoras. Quem sabe o império da Rede Globo não tenha começado dessa forma, após ter recebido $7 milhões pelo seguro.